E aí, nono ano, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Vamos terminando esse nosso capítulo, que é o das migrações. É o capítulo 3, o professor já enviou uma aula, 2, 3, essa é a quarta para finalizar esse capítulo, ok? Então a gente estava abordando a questão anterior, que eram as principais correntes migratórias da Europa, e agora a gente vai para as tensões e conflitos dentro do europeu em relação a não aceitar o imigrante. Eu queria que vocês marcassem, é importante, medidas drásticas para conter a entrada de imigrantes, principalmente os ilegais. É um problema muito sério em relação a essa questão, porque as pessoas entram disfarçadas de imigrantes, tudo bem, mas dentro desse quesito todo estejam as pessoas que estão com intenções de fazer algo não muito adequado. Por exemplo, o terrorismo, que era uma das questões muito polêmicas na Europa em relação a tudo isso. Aumentar a presença de grupos nacionalistas, né? Os imigrantes fizeram aumentar os grupos de nacionalistas, aquelas pessoas que valorizam o território, que gostam do que é da sua pátria e tudo mais, né? E que não deixam entrar o imigrante. Então ele vai ser chamado de, ou também, xenofobia, que está aqui, você marca ela, aumentar a presença dos grupos nacionalistas, muitas vezes xenófobos, pessoas que não gostam de outra raça, né? Você repudia outra raça em relação a ela estar vivendo no país que você também mora, tá? No caso dos refugiados, o cenário chega ainda a ser mais lastimável, porque além de ser uma pessoa estrangeira dentro do país, com dificuldades imensas, ela não tem dinheiro para se manter, para se estabilizar num lugar desse, ela muitas vezes não fala a língua local, tá? E ela não dispõe de recursos, ela não tem dinheiro para se sustentar, então ela fica à mercê de toda a sorte da caridade de alguém que queira fazer, queira ajudar essas pessoas, tá? Então esse é um dos problemas. Limitação à presença dos imigrantes e questões de segurança. Então, por esses fatores, eles estão limitando o número de entrada dessas pessoas, colocando um freio nisso tudo, e ainda isso tudo com o discurso, né? E também tem que entender o lado de quem está recebendo tantas pessoas assim, você não tem uma estrutura preparada. Vamos colocar um exemplo aqui. O Brasil, de repente, agora recebe do nada aí mais 2 milhões de pessoas como refugiados para morar em nosso país. Aonde vai colocar tudo isso? Nem vamos longe, não precisa ser 2 milhões. Olha o caso da Venezuela, né? Quantos venezuelanos entraram no Brasil pedindo abrigo, pedindo uma possibilidade de melhorar de condições de vida, fugindo de um sistema que eles não concordavam com o governo, enfim, problemas deles, mas que acabaram se refugiando para o Brasil. Não só para o Brasil também, para os países vizinhos, Colômbia, Equador, enfim, esses países aí. Mas quando ele analisa, bom, quem é o mais rico aqui? É o Brasil, então nós vamos para lá, vamos ter mais oportunidades naquela região. A mesma coisa, o povo do Oriente Médio, ali da Síria, do Afeganistão, ele olha para onde? Ele olha para quem tem dinheiro. Eu vou me aconchegar, eu vou me aproximar de pessoas que não têm condições de me ofertar nada. Então, assim, tem que ser um pouquinho de lógica nessa questão aí, ok? Vinda de imigrantes, que haja um controle, que não haja um controle, poderia, de acordo com certas autoridades europeias, facilitar a entrada de criminosos e membros de grupos terroristas, principalmente do Estado Islâmico. A gente sabe que o Estado Islâmico, o Talibã, eles doutrinam muitas pessoas pelo mundo afora, e em determinado momento ele vai determinar, você vai lá e vai atuar, vai jogar uma bomba, vai fazer o maior número de vítimas possível, tá bom? Aí entramos na parte de aspectos econômicos, tá bem? Também pensa na argumentação contrária à vinda dos imigrantes. Aspectos econômicos também pesam na argumentação contrária à vinda dos imigrantes. Diversos países europeus ainda se recuperam daquela crise de 2008, onde todo mundo entrou em falência praticamente, que tiveram dificuldades financeiras e tudo mais. Então ainda não é a hora
Eles não viam ainda a hora de receber um imigrante para poder trabalhar e a força de trabalho. Então, ainda nesse momento, por mais que a gente falou várias vezes, a Europa é um país de velhos, ainda ela não tem esse número muito ainda expressivo para poder receber tantos imigrantes assim. Ok? Todo esse panorama tem causado muitos debates entre os países europeus, como os vinculados à questão de suspensão das fronteiras internas, entre eles estabelecida pelo espaço Schengen, talvez seja assim. O que quer dizer isso aí? Teve início lá em 95, 85, que foi um marco importante na imigração, na integração da União Europeia. Espaço Schengen teve início de acordo com essa estabelecida por 26 países europeus, nem todos eles são membros da União Europeia, que acaba com o controle das fronteiras entre esses países. Então, entre esses 26, as pessoas circulam livremente para lá e para cá, sem nenhuma restrição. Agora, se eles continuassem nessa mesma onda, imagine com esses migrantes chegando. Então eles chegaram a fechar essa parada toda aí para poder evitar esse número grande de pessoas entrando no país. Ok? Continuando, aqui tem uma chargezinha, né? Uma sátira em relação, né? Welcome! E aí, como é que vai passar por esse welcome? Podem vir! Mas aí tem uma dificuldade, se você conseguir atravessar essa barreira aí natural, você pode chegar como um imigrante e você vai ser bem recebido. Até estou dando tchauzinho lá, muita sátira, né? Reflita com os alunos aí, que está dizendo da charge em que uma placa do símbolo da União Europeia é imigrantes. Bem-vindos! Entretanto, percebe-se que há um desfiladeiro que os separa. Então, é um abismo. Eles falam, tem uma política de boa vizinhança, blá, 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 blá. Só que na prática, a coisa é muito mais complicada. Essa aqui ainda eu vou deixar para vocês como forma de tarefa. Pesquise e anote a manchete de uma notícia atual relacionada ao espaço Schengen. Explique o que está sendo discutido no texto e quais são os benefícios e os desafios ligados à eliminação do controle interno entre as fronteiras pelos países europeus. O que tem de bom e o que tem de ruim. Ásia, principais correntes migratórias. Tá? Então aí você vai marcar. Como já foi visto, a Ásia é o continente que mais abriga imigrantes, migrantes. São mais de 80 milhões. E de onde sai a maioria desses números de pessoas? Do Afeganistão e da Síria. Ok? Os principais destinos desses migrantes asiáticos, além da América do Norte, a Europa e a Oceania. Quanto ao fluxo de migrações internas, acontece entre o Extremo Oriente e o Oriente Médio. É um fluxo de troca entre esses dois lados que acontece também. Ali no mapa da página 54 dá para observar, então, a setinha verde entre regiões, entre as próprias regiões e na própria região. Isso que é interessante, a troca. O pessoal sai da África e vai para o Oriente Médio, e dentro do próprio Oriente Médio há uma troca aqui, é o Irã e o Iraque, por exemplo, o Kuwait nessa região aqui. E aqui é onde que fica ali a região de Jerusalém e outras regiões. Ok? E aí nós temos essa outra questão muito importante, migração de cérebros pelo mundo afora, né? Isso já foi imaginado com certeza, né? As pessoas se formam numa profissão, ela é excelente naquela profissão, mas de repente alguém chega e fala, você quer ganhar em dólar, quer ganhar em euro, você vai ficar pensando em ficar aqui no seu país ou vice-versa, em qualquer lugar do planeta, tá? As pessoas migram, elas saem de seus lares em busca de ofertas de emprego para ganhar muito mais, tá? Só que, olha para o lado, essa pessoa se formou, ela estudou em escola, vamos supor, estudou em escola pública, foi para uma faculdade, foi para uma universidade pública, gastou todo o dinheiro do governo, se formou, é uma pessoa competente. A hora que o governo resolve investir, não investe, na verdade, o governo não investe nesses setores, é lógico que a pessoa formada ela vai buscar novas opções de trabalho, tá? A migração de cérebros não é uma situação só exclusiva da Ásia, isso acontece no mundo inteiro, inclusive no Brasil, tá bom?
As causas para esse tipo de imigração ocorrem muitas vezes em virtude de pouca oferta de emprego em determinadas áreas do seu próprio país de origem. Então ele é formado lá em engenharia civil, expert naquela parte, em medicina, em computação, em robótica, enfim, qualquer área que você seja muito bom e você não tem muita opção, você vai acabar saindo do país, tá? Na Ásia, esse tipo de imigração ocorre principalmente em direção à América do Norte, à Europa. No Brasil também as pessoas vão muito para os Estados Unidos buscar oferta de emprego, vão muito para a Europa, vão muito para o Japão, para o próprio Oriente Médio, as pessoas se deslocam para aquela região. Então elas vão em busca de novas oportunidades e melhorias de condições, onde exista projetos, onde tenha projeções, onde que possa ganhar dinheiro. Vamos ver aqui mais. Tem aqui na Ásia esse tipo de imigração. Então nós vamos ter aqui a Índia e as Filipinas são exemplos de países que há expressiva perda de mão de obra qualificada. Então a Índia, as pessoas se formam, a formação PhD é muito alta lá, só que não fica no país. E aí o país perde com isso, porque você está formando milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, vamos colocar milhares, porque milhões seria demais, né? Milhares de pessoas com formação acadêmica PhD, uma pessoa extremamente profissional, preparada, e acaba sendo útil em outro país, descobrindo vacinas, descobrindo curas para outras coisas aí que acaba não sendo qualificado. Mas é um brasileiro que está trabalhando lá no sequenciamento do genoma lá. Beleza, mas enfim, não está ganhando para o nosso país, né? Ok? Aí nós temos essa questão aqui, ó. No entanto, o fluxo de imigrantes dos países asiáticos não se resume apenas à mão de obra qualificada. Existem muitos trabalhadores de mão de obra desqualificada, aquela pessoa que não precisa de muita inteligência para fazer algumas obras. Então, isso aí também acaba levando essas pessoas, e é a cena mais forte que tem aqui na apostila de vocês. Então aqui provavelmente trabalhadores na área de construção civil em Dubai, Emirados Árabes. Olha o rostinho deles, isso aqui tem cara de árabe? Nem a pau, né, Juvenal? A maioria que tem cara de Sri Lanka, Senegal, deve ter aqui muito africano, deve ter o que aqui? Muito indiano. Então assim, eles não ficam, eles são de outros lugares, gente. E para onde vai trabalhar essas pessoas? Para trabalhar construção civil, construir prédio, fazer aeroporto, ponte, essas coisas que não exigem. O engenheiro provavelmente deve ser um árabe, mas o cara que vai botar a mão na massa não é. Ok? Uma atividadezinha, os fatores que motivaram a chamada migração ou fuga de cérebros são internos ou externos. Aí nós temos motivos, né? O nível de desenvolvimento, então temos 4 perguntinhas aqui. Faça uma conexão do tema com a situação do Brasil. Pesquise notícias que abordem a questão das fugas de cérebros do Brasil. Transcreva um pequeno trecho dessa notícia para o caderno. Então, fica a dica aí, fazer essa tarefinha aí, tá? Deslocamento populacional e intenções no continente asiático. Nós sabemos que a Ásia apresenta diversos conflitos associados ao deslocamento populacional nas fronteiras, né? E a gente pode citar aí um exemplo da Síria e do Afeganistão como grandes motivadores das brigas e assim, motivadores para as pessoas saírem. Enfim, grande parte dos conflitos acaba por vitimar muitas civis que, mesmo sabendo dos riscos, não veem outra alternativa a não ser deixar seus lugares e migrar para outra região ou país. Em muitos casos, como no Afeganistão e na Síria, não se trata de imigrantes, mas sim de refugiados, conforme estudamos anteriormente. Não é, aqui é refugiado, aqui está fugindo de tensões, tá? Países que mais recebem refugiados até o primeiro semestre de 2017. Então aqui nós temos Etiópia, Uganda, Irã, Líbano, Paquistão e Turquia, tá? Em especial a Síria, nós temos visto várias vezes em noticiários, né, o Estado Islâmico tocando terror, fazendo um monte de maldades lá, gravando vídeos e assassinando pessoas ao vivo no YouTube, enfim, coisas terríveis. Isso é para o quê? Para amedrontar as pessoas e tocar o terror em todo mundo. Então, isso foi na Síria. No Afeganistão nós temos outra questão, muito polêmica, o Talibã, né? O grande líder, Osama Bin Laden, que planejou todo aquele atentado ao World Trade Center e que foi caçado por 10 anos pelos Estados Unidos, até que supostamente foi encontrado, e até hoje há dúvidas se é que realmente ele morreu ou não, enfim. O fato é que ele está morto, mas
no lugar dele assumiu outro, então é uma briga eterna entre essa região aqui, Afeganistão, o Talibã que domina, tá? Hindus e muçulmanos tem uma questão muito polêmica que foi depois da independência da China, depois da independência da Índia, em 1947, não houve uma aceitação entre os hindus e os muçulmanos, então dividiram 2 estados. Aí surgiu aí Paquistão e a Índia, mas ainda depois vai surgir mais outro, o Bangladesh ou Paquistão Oriental, Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental, e a Índia no meio aqui, tá? A criação dos 2 estados não foi pacífica e desencadeou uma migração de milhões de pessoas. Olha que bacana, ou não bacana, né? Os hindus partiram do que se tornou o Paquistão em direção à Índia, e os muçulmanos partiram ao oposto, os que eram da Índia foram para o Paquistão. Então cada um, eu acho melhor ficar nesse lado aqui, então eu vou para cá. Eu acho melhor ficar para lá, então eu vou para lá. Então, aonde eu me achar conveniente, eu vou me estabelecer como uma pessoa que vai viver e vai viver muito bem em sua vida. E para completar ainda mais essa situação aqui, nós temos uma disputa por territórios, chamada de Caxemira, entre Paquistão, entre Índia e entre a China, que é uma fronteira específica. Professor, o que tem de bom lá? Só tem montanha e pedra, mas é um lugar estratégico. Detalhe dessa situação: Índia tem bomba atômica, Paquistão tem bomba atômica e a China tem bomba atômica. E eles disputam um territóriozinho minúsculo. E detalhe, Caxemira também quer se tornar independente. 4 coisas ao mesmo tempo. Cada um quer um território, quer esse território, e o próprio país ou o próprio lugar, o território, quer se tornar independente. Então, a coisa está feia lá naquele lugar. Oceania, principais correntes migratórias, finalizando aqui então, destaque-se corredor bilateral entre a Austrália e a Nova Zelândia. É uma troca mútua, né? Então assim, Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Total de imigrantes no continente e grupo de países em milhões, e porcentagem de imigrantes no total da população em continente e grupos de países. Então, não tem muito o que falar desses lugares aqui, porque é uma troca entre eles. Claro que os Estados Unidos também é uma dos fluxos, né, de pessoas buscarem a sua maneira de viver com melhor condição de vida, mas enfim, lá eles fazem essa troca. O fluxo migratório são essenciais na composição do continente, como mostra os quadros a seguir. Então é essa troca. As 2 principais economias do continente têm atraído muitos imigrantes por conta dos benefícios concedidos em busca de mão de obra qualificada. Olha aí outra palavrinha, mão de obra qualificada, tá? Tá tudo isso em jogo. Mão de obra qualificada, mão de obra profissional ou não qualificada para trabalhar na construção civil, para trabalhar em pesquisas, em laboratório, e tudo isso gerando riqueza e, consequentemente, também problemas, porque ao mesmo tempo quem está recebendo também fica olhando de atravessado um pouquinho para quem está recebendo, para chegando. Você não é bem visto aqui, você não é bem-vindo aqui, você é uma pessoa que pode me trazer problemas. Qual o problema? Vai tirar meu emprego. Qual o problema? Vai tirar a vaga do meu filho na escola, vai tirar a vaga da minha filha, minha criança lá na creche. Esses são os problemas, ok? Muito bem, hora de estudo, então isso aqui vai ficar à parte, a gente vai passar uma videoaula só sobre essa parte aqui e assim a gente finaliza, tá? Gostaria muito que visualizasse os vídeos no YouTube, pessoal, porque aqui vai não é uma reclamação, mas é uma questão para vocês acompanharem mais, né? Eu estava percebendo que eu gravei alguns vídeos e quase ninguém olhou os vídeos, então aí me preocupa, tá olhando, não tá olhando, como é que tá fazendo, tá? Pela lógica tem que ter pelo menos os 30 e poucos lá que é da sala, pelo menos 30 e poucas visualizações tem que ter do vídeo, porque significa que pelo menos cada um viu o vídeo pelo menos uma vez, tá? Então eu andei olhando aí, não tem muito vídeo visto aí na parte de geografia e é do 9º ano, tá? Então gostaria muito que desse uma olhadinha com atenção, tá? Um beijo, tchau!